Fala pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo de demonstração da ferramenta DNSR Block. Eu sou o John e eu vou demonstrar aqui para vocês como que essa ferramenta funciona e como ela otimiza as interações que a gente precisa fazer com o nosso servidor DNS quanto a bloqueio e desbloqueio de domínios que a gente aqui no ISP recebe no nosso dia a dia. Então, passando aqui pela interface da ferramenta, vocês estão vendo que ela é bem simples, porém ela é direta ao ponto. Então aqui a gente tem a opção de fazer o upload dos arquivos ou pasta, uma pasta inteira, com todos os arquivos que a gente tiver aí para fazer o bloqueio. O botão aplicar, ele vai aplicar a configuração que a gente vai inserir lá no nosso servidor DNS. Eu tenho a opção de salvar essa lista após a extração. O botão recarregar, ele vai limpar toda a interface, tá? Menos a parte do SSH. Então, quando eu clicar aqui, ele vai limpar, vai zerar a lista para eu poder carregar um novo arquivo e fazer o upload com a interface zerada. Aqui eu tenho também a opção de gerar uma lista para bloqueio e para desbloqueio, e no formato de servidor Unbound e servidor MikroTik, tá? Esse detalhe aqui quando eu marco essa opção do adicionar cabeçalho o server, isso daqui ele vai adicionar exatamente essa informação aqui na nossa lista final, já formatada para ser aplicada no nosso servidor DNS. Aqui na parte de SSH, a gente pode colocar o nosso usuário, senha e aqui vários servidores DNS e escolher a porta de acesso que a gente estiver utilizando para o SSH, e a gente consegue abrir múltiplos servidores ao mesmo tempo para aplicar a nossa lista, tá? Então, como que vai funcionar? Eu vindo aqui no upload, eu já deixei aqui alguns arquivos separados, então eu vou demonstrar com um arquivo e depois eu demonstro com os demais. Então, clicando em abrir, vocês vão ver que ele marca aqui a quantidade de domínios que foram extraídos. Vocês viram a velocidade que ele faz o processo de extração. Então, em cerca de segundos, ele já leu o PDF e extraiu cerca de 1.400 domínios aqui para a gente realizar o bloqueio. Então, com a lista extraída, a gente vem aqui no aplicar e ele vai gerar o padrão que a gente vai aplicar lá no nosso servidor DNS para direcionar esse domínio para o nada. E aí a gente faz o bloqueio referente ao acesso a esse site no nosso servidor. Então aqui é o que eu informei, ele acrescenta aqui na nossa lista o server. Caso a gente já tenha um arquivo .conf com essa informação aqui, não tem a necessidade. Então é só clicar sem marcar aqui, ele vai gerar o arquivo sem isso, tá bom? Então aqui a gente tem a opção de copiar e já aplicar diretamente no nosso servidor DNS, ou a gente pode salvar essa lista aqui também já no formato .conf ou manter o TXT para depois a gente trabalhar com essa lista de bloqueio, tá bom? Então aqui clicando no recarregar, ele limpa tudo que tem aqui para a gente voltar com a interface zerada para continuar trabalhando. Então vou demonstrar aqui agora como que ele trabalha com vários arquivos. Então você seleciona tudo, manda abrir, veja a velocidade que ele faz a extração dos domínios, e aqui ele gerou cerca de 3.209 domínios nessa lista, tá? E um detalhe, quando eu seleciono 2 ou mais arquivos, o sistema ele vai fazer um comparativo, ele vai ler
todos os arquivos e vai comparar se existem domínios duplicados ou domínios em comum nos PDFs que a gente fez o upload. Então, vamos supor que esse domínio aqui estava no arquivo 1 e também no arquivo 2. Então, o sistema ele tem a inteligência de realizar esse comparativo, identificar que existe o mesmo domínio em um ou mais arquivos, ele vai descartar esse domínio e vai deixar apenas uma linha dele aqui na nossa lista. Então, se ele tem o domínio no arquivo 1 e no arquivo 2, ele descarta de um dos dois arquivos e aqui ele deixa apenas um domínio na lista, tá? Aqui, ó, demonstrando como fica o padrão do MikroTik, é só clicar aqui que ele vai gerar o padrão que a gente vai copiar e colar no terminal lá do nosso inbox, ou então fazendo acesso no MikroTik aqui via SSH, ele vai gerar o padrão lá para o MikroTik também, tanto IPv4 quanto IPv6, assim como aqui no nosso servidor Unbound também, que ele gera o padrão para IPv4 e IPv6, beleza? O desbloqueio, a mesma coisa, a gente seleciona aqui a opção de desbloquear e clicando em aplicar, ele vai gerar um script, no caso aqui para o servidor Unbound, com todos os domínios que ele vai realizar o desbloqueio, e aí esse script ele vai varrer todo o servidor procurando o arquivo .conf, independente de onde esteja salvo no servidor, o script vai varrer todas as pastas do servidor, iniciando pela pasta padrão, né, que normalmente é onde a gente coloca o nosso arquivo .conf para o bloqueio, mas ele também vai varrer todo o servidor caso tenha algum arquivo perdido, e encontrando algum domínio dessa lista, ele vai fazer a limpeza. Então ele vai entrar no arquivo .conf, vai encontrar em qual linha o domínio está, vai realizar a remoção, salvar o arquivo e reiniciar o serviço do Unbound, beleza? E aqui no MikroTik a mesma coisa, você clicando em aplicar, ele vai gerar o script para fazer a remoção. Então ele vai lá no IP DNS static, vai fazer a leitura, encontrando os domínios, ele vai fazer a remoção. Bem simples e bem direto ao ponto aqui. Então, demonstrando como que funciona o acesso a SSH, eu vou acessar um servidor qualquer aqui, jamais para demonstrar como a ferramenta funciona para fazer o acesso a SSH. Então, você colocando aqui, ele vai acessar. Ó, esse é um servidor que eu tenho, que é uma outra aplicação que eu utilizo. Então, veja que ao colocar o usuário e senha e o IP do servidor, ele já roda o terminal da sua máquina e faz o acesso direto lá no servidor. Aí é só você seguir lá o caminho, usando a ferramenta de edição de texto que você mais prefere, e aplica a lista de bloqueio.